quinta, sexta, terminou. Então, rapidinho, né? Estou com vocês aqui até sexta-feira. Me parece que a minha bobeira ficou com raiva de mim, já não tem sábado para mim mais. Ali, está por ali. O bobeiro. Irmãos, eu tenho um livro. Não sei se eu disse aqui para vocês. Tudo que eu digo por aqui na nossa simplicidade é passeado, tem passe. Eu não peço ao Senhor para você ajudar, ficar juntinho. Não é da minha cabeça, não. Eu tenho um livro. O título dele é As 500 Ilustrações. Eu tenho mais esse livro, tem aproximadamente 90 anos. Boa noite, irmãos. 90 anos. Eu achei um pedaço dele, uma lata de lixo, ar-condicionado, quase. Só uma metade dele. Já estava todo encardido, amarelado, sabe? Até que chegar lá em casa agora eu consegui. Lá tem uma reunião que o Satanás fez, reuniu seus companheiros para dar sugestões como prejudicar o corpo, esse estudo de orações. E cada um deles deu a sua sugestão. Um sugeriu assim: eu vou fazer visita, chegar na hora que ele estiver saindo. Ele está saindo, a visita chega. Rapaz, isso não é normal, a gente nunca foi na sua casa. Agora parece, na hora que você está saindo. O outro sugeriu assim: eu vou atrasar as refeições nas casas. Outro disse assim: olha na cara, olha na cara. Outro disse assim: eu vou fazer sumir os objetos na última hora. Vou sumir Bíblia, sumir inário, sumir gravata, sumir paletó. Presta atenção nisso que eu estou falando para os senhores. Quem sabe um dia, quando eu vier por aqui, eu trago assim. Vou eu tirar foto lá e mando para a dona Ana Paula e ela lê para vocês. Então é casa. Cavado. Folha já soltando. O outro, olha bem, o outro sugeriu assim: eu vou estragar a ignição do carro, furar pneu, vou estragar o motor, fundir o motor. E o outro, irmãos, olha o que ele sugeriu. Está bem aqui na cabeça. Ele sugeriu assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que os membros da igreja fiquem bem longe uns do outro, como se estivesse atacado de varíola. Isso que às vezes eu fica perto aqui, meu irmão. Tem uns tão desobedientes, tão rebeldes, tão desgraçados, que vão embora, junto à família, embora. Eu já vi isso muitas vezes. Então, um mundo de igreja, baixo Vale Belo Horizonte, uma próxima da igreja, esse gato pingado, sabe? Era uma quarta-feira. Sentou a família lá do lado da pista e enxergar. Eles uma igreja com 600 membros. Meu querido, toda gentileza. É que perto aqui, todo mundo estava pertinho. Vila, devia largar aqui para lá. Não, por favor, você está muito longe aí. Pegou a esposa com 3 filhos, acredito. Shimano. Esse é o tipo de crédito que nós temos deles, espalhado aí pelo mundo. Sujeito, você não pode pedir ele para ficar perto. Quão bom que os irmãos estejam unidos. Quão bom. Nós ficamos às vezes a semana toda sem ver um ao outro. A gente só se vê no sábado. Nós não conseguimos unir nem aqui dentro. Nem aqui dentro nós não unimos. Você imagina lá fora. Que desunião do inferno lá fora.
Desculpa uma maneira de eu falar, é uma perseguia, está entendendo? Entendeu? Eu falei com que os membros se sentam tudo longe um do outro, como se tivesse, poderia dizer hoje, o coronavírus, né? Covid-19, é isso? É que tivesse um sarampo, varicela, essas doenças contagiosas, miserável. Eu vou tirar uma foto dessas três páginas lá e vou mandar para a senhora. Aqui, o que eu veio falou aqui, chorei para vocês aqui. Você vai ler, entendeu? Trabalho dele, visita na última hora. Ah, eu vou conhecer a criança, vai tirar sair para a igreja. Eu vou machucar a criança lá na igreja para desinquietar a reunião. Os meninos, o pai não controla eles, sabe? Corre para lá e corre para até que, graças a Deus, eu não fiz. Mexe a cabeça desse negócio, racha a cadeira, com sangue, aí vai embora, vovô, e primo, tio, e a igreja acaba. Meu irmãozinho, eu já estou muito feliz, irmãos. Quando eu estou feliz assim, né? Às vezes costuma demorar um pouco, né? Eu vim lá para a meia-noite. Estou brincando, irmão. Tinha gente medicinando e boca, né? Mas eu estou feliz. Hoje não estava muito legal. Mas hoje eu estou feliz. Não sei porquê. Minha vida é leve de ontem. Não ganhei nada. Não tive nada. Mas estou feliz. Entendeu? Vocês viram que nós estamos hoje falando sobre o Espírito Santo. Essa pessoa aí. Eu acho que quando eu vou falar sobre essa pessoa maravilhosa, ele gosta tanto de falar a respeito dele, que ele me alegra, sabe? Essa é a mensagem de sábado, mensagem de domingo, mensagem de igreja. Mas eu senti o desejo de pregar aqui hoje. O senhor merece. O senhor vai ser esse mês que vão vir aqui, eu acredito, até sexta-feira. Então vocês merecem, entendeu? Vocês merecem. Bem, veja bem, irmãos. Aonde não louva o Espírito Santo, presta atenção nisso, hein? Está chegando aí? Está chegando aí a frase, né? Porque a cabeça me fica falando aqui na boca aqui, não se espera de nada. Aonde não prega sobre o Espírito Santo, olha bem. Aonde não louva o Espírito Santo, aonde não prega a respeito dele, não fala a respeito dele. Ah, tá bom, meu filho. Muito obrigado. Ok. Diz que é um lugar seco. Um lugar seco é um deserto. Um lugar sem vida. Um lugar sem vida. Num livro intitulado Evangelismo, página 616 e na página 617, ela diz assim: nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo tanto é Deus, como ele é também uma pessoa. E sendo Deus e sendo uma pessoa, ele está no meio desse terreno aqui, passeando por aqui. Amém. Por isso, de todo respeito, eu até quero dizer para vocês uma coisa, que a prioridade de vocês aqui, dessa igreja, não só dessa, de todas as nossas igrejas, não é trazer grandes pregadores aqui, não é trazer Luiz Gonçalves, não é trazer Antônio Gonçalves, Cirilo Gonçalves, não conhecemos tudo, nem é trazer o Guilhom, e nem é trazer a Lídia de Oliveira, e nem o Cezinho, ninguém da vida. Prioridade aqui é reverência. Reverência, silêncio, respeito. Amém. Para nós podermos segurar Deus aqui e os anjos dele. Então eu vou ler para os senhores aqui que os anjos não têm ordem de Deus para abençoar. Confusão, distração. Viu, Senhor? Eles não têm ordem. Irreverência. Diz que eles vão embora chorando. Vão embora chorando. Mas eu vou ler aqui. Se você estiver ouvindo em casa, já leia por lá. Testemunho para o ministro, página 28. Os anjos vão embora chorando, porque eles não têm ordem de abençoar esse negócio. Eu sei que fica por conta aí do demônio. Eu acho que você vê.
é falatório, é convertido, bater no pato. O sujeito está pregando também no limpo, porque até cumprir a faixa e ir embora. Agora comigo eu sofro, porque eu sou comprometido com você. A palavra que eu trago aqui, alguém tem que escutar ela. E alguma coisa tem que mudar na vida. Senão o que eu estou fazendo? O único que subjuga Satanás debaixo da sola dos pés é só o Espírito Santo. É Ele. O livro que eu disse é o Evangelismo, da serva do Senhor, do profetismo, do profetismo, porque todo mundo tem, nós também não pode ter. Nós temos uma, é verdadeira, é da boa. Entendeu? Ela diz que o único que subjuga o demônio debaixo da sola dos pés é o Espírito Santo. Se nossos olhos pudessem abrir, se pudessem a cortina por dentro, Deus que pudesse ver do outro lado, você ia ver um monte de demônio por aí, doidinho para entrar aqui para dentro para fazer uma bagunça. Usar bem, fazer gente andar de quatro aqui, errar. Mas eles estão presos debaixo da sola dos pés do Divino Espírito Santo em nós. Eu não sei. Por isso que aqui dentro não pode brincar. Nós estamos aqui, mas o bicho está esguelado aí, com a língua para fora, aí, embaixo da sola dos pés do Espírito Santo, doidinho para passar aqui para dentro. É só pelo Espírito Santo que nós confessamos que Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Ninguém canta, ninguém ora, ninguém vem na igreja, ninguém lê Bíblia, ninguém faz nada. Se não fosse por esta pessoa maravilhosa. Eu amo esta pessoa. Eu sei o que bem que ela tem feito na minha vida. Espírito Santo de Deus. A serva do Senhor, a profetisa, a mulher de Deus, a mamãe Ellen G. White, ela escreveu, nossa, nem de nosso aí. Ela escreveu, irmãos, que se não fosse o poder restringidor do Espírito Santo, não tinha vivo mais nesse mundo nem um passarinho. Ele já tinha matado tudo, porque o ofício dele é matar. Ele não cria nada, ele só mata. Ele vem para matar, vem para roubar e destruir. Esse é o trabalho dele, irmãos. Você está vivo? Suas crianças estão vivas? Você não sabe o tanto de desastre que esse Espírito Santo guardou você hoje. Amém. Você não tem ideia. Mas um dia Deus vai te mostrar lá nos céus. Uns a gente vê. O Senhor me deu livramento agora, brincar. Mas outros você não vê. E a mensagem que eu quero meditar hoje, nessa noite, é blasfema contra o Espírito Santo. Epa! O que é blasfema contra o Espírito Santo? A Bíblia está registrada em vários lugares que é um pecado que não tem perdão, nem neste mundo e nem no outro. Jesus, certa vez, ele fez um milagre, usou uma estratégia que eu não lembro na Bíblia que teve outro igual. Trouxeram o sujeito para ele, endemoniado, surdo e mudo. Jesus enfiou o dedo no ouvido dele, ele passou a ouvir, e enfiou o dedo na garganta dele, ele passou a louvar. Estranho, né? Não tem outra, eu não conheço. Um outro sistema desse que Jesus usou. Esse foi um caso especial. E aquela turma excomungada, maldita, aqueles judeus saduceus, aqueles infelizes, vivia atrás de Jesus. Não para escutar o que ele dizia, não para se converter, mas para tentar perturbar. Aí eles começaram a pensar assim: eles puxam demônio, é pelo poder dos maiorais dos demônios, que é Beelzebul. Aí a Bíblia disse que Jesus, conhecendo o pensamento deles, rapaz,
E esse pensamento é só Deus. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. Agora não procure especular isso, não pergunta por isso, não sei explicar isso, e ninguém vai explicar isso. Talvez nem no céu, talvez não tenha essa explicação para você. Porque a Senhora disse que tem muita coisa aqui que é mistério e vai continuar mistério lá. Isso é forte demais, 100% Deus e 100% homem. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossas crianças, a nossos filhos. Mas as coisas encobertas, o que é em segredo, pertence somente a Deus. Aí Jesus falou para eles assim: olha, vocês agora ficou pesado, porque pecado contra o Pai tem perdão, pecado contra o Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Nossa, que tamanho de pecado! No mesmo tempo, a Bíblia diz que todos os pecados é perdoado aos homens, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que nós queremos nessa noite, pela graça de Deus, é descobrir que pecado é esse, tão grande desse jeito. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho desse pecado que não tem perdão. É sério isso? Se for Deus, já viu. Ali, cara. Põe ali. Marcos 3, 28, 29. Sabe dar uma viridinha nisso que eu estou dizendo aqui para não passar? Porque diz que a palavra, né? Já está ali. Que beleza. Menino sabido, né? Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão para sempre, não é assim? Visto que é réu de pecado eterno. Isso é sério demais, irmão. Será que nós estamos pecando esse pecado? Eita! Ou você já pecou esse pecado? Ou você está pensando em pecar ainda? Você não sabe que pecado esse, eu não sei. Mas eu descobri ele. E nós vamos passar aqui nessa noite para vocês. Irmãos, 2003, no trimestre de abril, maio, junho de 2003, 22 anos e pouco atrás, saiu uma história, veio lá da Associação Geral, do nosso órgão maior. Eu pedi que eles não colocariam isso aqui como uma piada. Eu acredito. Saiu a história de um assassino chamado Jeffrey Dahmer, que foi o maior assassino lá da América do Norte que existia. Esse homem fez miséria. De uma arrancada ele conseguiu rebanhar 7 garotos, bem perto da adolescência. Abusou deles, os estuprou, e depois matou eles, e depois comeu eles. Você procura na internet, aí depois, isso aí. Eu já dei uma conferida. Está lá na internet. Olha lá assim. Você chega em casa. Aqui não. Olha lá. Eu quero a história de Jeffrey Dahmer. Ok? Isso saiu da lição de 2003. Deram para ele 400 anos de cadeia. Botaram em uma cadeia chamada Alcatraz. Eles sabiam que ele nunca sairia dali. Mas apareceu um casal de crente lá e evangelizou Jeffrey Dahmer. E ele aceitou o evangelho. Ele aceitou Jesus como Salvador. Nossa! Aceitou. Viveu muitos anos ali pregando o evangelho. Vários presos aceitou o evangelho pelo testemunho dele. No final, eles mataram ele lá dentro da cadeia. Jeffrey Dahmer. Sabe por que eu estou apresentando essa historinha aqui? Porque em João, 1 João 5, 16, 17, 1 João 5, 16, 17, lá diz assim, eu vou dizer aqui
encontrar na minha Bíblia. Vocês podem ler. Pode ler ali. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, então tem pecado para a morte. Pedirá, e Deus lhe dará vida. Mas se não pecou para a morte, há pecado que é para a morte. Por esse, eu não digo que morte. Mas deixa eu falar nessa Bíblia aqui. Deixa eu falar nessa Bíblia aqui. Aqui. Está escrito assim. Se vocês viram cristão, agora é cristão, é isso? Porque irmão é uma coisa, crente é outra. O mundo é cheio de irmãozinho, Padre Senhor, irmão, estava tudo congelado. E o mundo também está cheio de crente, porque Satanás com os anjos dele, tudo é crente. Tudo é crente. Está na Bíblia. Tudo. Se vocês viram um cristão pecando de uma forma que não causa morte, deve pedir a Deus para ele. Deus escuta, Deus perdoa e Deus levanta ele. Mas se ele estiver pecando aquele pecado que é para a morte, para esse eu digo, não ore por ele. Epa, é sério isso, hein? E o verso 17, você colocou ali, meu filho. Toda injustiça é verdade, mas há pecado que não é para a morte. Mais ou menos assim. Aqui diz. Todos os pecados, toda injustiça é pecado, mas tem pecado que não é para a morte. Mas para Deus não tem tamanho de pecado. Lá em Salmos 5:4, nessa Bíblia diz que Deus não tolera o pecado, por menorzinho que seja. Ele não tolera. Tem esse negócio de mentira comercial, mentira bebê, pecado amarelo, pecado branco. Para Deus, pecado é pecado. Mas tem pecado que as suas consequências são mortais. Vocês leram ali, não leram? Mas aquele que estiver pegando pecado que é para a morte, para isso eu digo, não rogue por ele. Epa! Então nós temos que descobrir esse pecado, irmão. É sério isso, hein? Mas aguenta um pouquinho, na fé de Deus. Irmãos, vocês viram, já conhecem a história de Edilson Pereira da Silva, o ex-Falcão Alegre. Aquele homem conta coisa miséria, desgraceira, bagaceira que ele fez. Você precisa ter fé em Deus para acreditar na metade que tinha que ter feito. Ele matou o povo, é pintão o saqueiro. Eu acho que deve ser verdade. Tem mais de 50 anos que ele está contando isso. Esse pode até contar uma besteirinha aqui, Deus avisa que uma vez, 2 vezes, cuidado Martim, 3 vezes, cuidado Martim. Mas falar um troço 50 anos é uma vida, irmãos. 50 anos é uma vida, irmãos. Aí é baixo. E ele está contando isso até hoje. Agora já tem uns 60 anos que está contando. Ele rodou, não o Brasil não, o mundo atrás de Bulhão, Maristins, Sonete, fala aquele marido dela, seu nome, deixa eu falar. Irmãos, deixa bem. Aqui no São Paulo, pertinho de vocês, aqui no tal do Manique do Parque. Manique do Parque conseguiu rebanhar 7 modelos. É lindo. Levou lá para a mata Fortaleza. Eu disse que uma interação no bairro lá de Fortaleza, pertinho da mata. Inclusive, nesse dia que eu estava lá, na semana que eu estava lá, estava um movimento, a polícia parece que do São Paulo tudo foi para ali, helicóptero, cachorro e polícia, e tudo quanto é tipo, porque estava com ele ali para ele poder mostrar onde as meninas foram enterradas. Ele estuprou, matou no requinte e depois se enterrou ali na mata da Fortaleza. Deu para ele 100 anos de cadeia. Alguém evangelizou ele, ele aceitou Jesus. Eu não sei de que igreja que ele aceitou Jesus. Mas ele hoje é pastor, se formou lá dentro, está pregando, fazendo culto, gente vai para lá, vai para lá, para ouvir a palavra dele. Entendeu? Muitos crentes, muitos presos convertidos. E eu tenho mais pessoas por aqui, eu não vou ficar aqui mencionando. Até para o limite. Mas então espera aí. Será que tem cristão
pecado, mas infeliz porque você pecou. Porque oraram para Jefé também, Deus aprendeu a ofertar, a oração para poder. Orou para o Adilson Pereira, conta a história como é que foi. Nem ninguém orou para ele pessoalmente, um ratinho pendurado na grade, que o caixeireiro colocou lá e falou, ele estava todo moído, sangue da cabeça, do nariz, dos poros, mas ele estava moído, acabaram com o homem. E o cara falou, amanhã chega a morte, filhas. Mas o Martins de Pires, vou pendurar essa grade aqui. Vou pendurar aqui. Você escuta que está vindo um sermão aí, um sermãozinho aí. Se Deus que se joga só também vai ser isso. Eu quero ter fazer alguma coisa comigo, mas foi na hora que Deus escutou. Na hora, ele não sabe da história, vou ficar te contando a história dele. Se você não sabe, procura na internet. Lá está completa a história dele. Não, espera aí. Acompanhe comigo para assistir. João disse ali, se vocês virem algum cristão, tem uma Bíblia que diz, se vocês virem algum crente, se vocês virem um irmão, pecando de uma maneira que não causa morte, ore por ele. Mas se estiver cometendo pecado que é para a morte, eu digo para você que não ora, porque Deus não vai ouvir. Que coisa séria, irmãos. Ah, que Deus me permita, Deus possa levar isso na sua cabeça. No livro chamado Testemunho Seleto, volume 1, página 212, a serva do Senhor, a profetisa, escreveu assim: se porventura Deus tivesse escutado as suas orações, isso teria redundado na sua desgraça. Eu, quando olhei isso, eu estremeci, eu perdi o chão. Espera, é isso mesmo que eu estou lendo? Porque eu estava orando para a mamãe morrer. Deus me perdoa, parece que eu não acreditava que a mamãe vivia. Eu só pensava que ela ia morrer mesmo. Mas ela não morria. E eu contei aquela história domingo, aqui, quem teve aqui, a lembra. Que ela não morria porque ela estava com o coração cheio de ódio mortal, como ela disse do meu velho pai. Ódio, ficou penando 20 anos em cima da cama. E eu orando naquela tempo, eu tinha saúde, era garoto novo. Madrugada para mim era bíblia, ia dando ali para as 3 horas, 3h30, 4 horas, a cama esquentava no dia, eu tinha que cair fora, eu tinha que ir lá para fora, lá porque eu estava perdendo lá. Hoje eu estou amando uma cama do Senhor. Nossa, Deus vai gostar de cama desse jeito. Irmãos, presta atenção. Se Deus tivesse escutado a minha prece, para que ela morresse, ela morria perdida. A pessoa morrer com o seu coração cheio de ódio de alguém, ele vai ressuscitar do mesmo jeito que ele morreu. Fique esperto com isso, hein? De repente tem alguém coletivo, o coraçãozinho meio arroxeado, meio cheio de raiva, não perdoa, não tem perdão, não libera perdão, estou com mal, não estou com ódio. Morre desse jeito você vê. E qual é a ressurreição que você vai levantar? Na segunda, você queimar com Satanás. Por isso que Deus não escutou. E eu disse aqui, se eu tivesse escutado as suas orações, eu estava falando comigo, Martins, se eu tivesse escutado a sua oração, teria redundado na desgraça dessa pessoa. Porque ela está roxa de ódio. Mas ela é crente, fiel na igreja. Tem muita gente cheia de ódio velado, que você não sabe, você não tem ideia. Só o Deus eterno que penetra todos os espaços, toda mentira, fingimento, hipocrisia. E ela termina dizendo assim: oração e jejum e oração não resolverá nada enquanto alguém estiver separado de Deus por algum pecado conhecido. Pecado que ele está pecando liberalmente, pecando sabendo. Tu pede levantar, o nariz erguido, ele sabe que ele está pecando, ele sabe que ele está pecando. Mas ele não abandona esse pecado. Então orar para essas pessoas, saúde, então, você pode orar. Mas Deus muda esse coração de perdão, esse coração de aço, que nem de perdão, não é de aço. Porque Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus é como uma marreta, despedaça a pedra. Mas os corações ultimamente é que nem aço, nem nada pode
Nada espedaça. Você ouve, o pregador fica feliz. Eita, quando é amanhã, está do mesmo jeito, com a mesma roupa, com a mesma maquiagem, com o mesmo batom, com a mesma pintura em volta dos olhos, está na mesma churrascada de sempre, os bifes cebolados, os refri, nas Coca-Cola, está torcendo para o seu timão, mas meu Deus do céu, mas você é desanimador, irmão. Sabe que eu não desanimo? Porque Noé pregou 120 anos. E no dia da entrada da água só estava ele, mas a família sempre teve. E Noé era cheio de Deus. O próprio Deus falou: não achei outro igual a você, Noé, no meio dessa ímpia geração, só achei você. E ele pegou 120 anos. 120 anos, não é 120 dias. Irmãos, então que pecado é esse? O tal de nosso amigo Adilson não atingiu essa situação, que quando orou para ele, resolveu o problema dele. O magnífico quarto orar por ele, resolveu o problema dele. O Jeff dando esse mistério de miséria, gente, matar 17 garotos, ele ia comer eles, ainda comeu eles. Canibalizou eles. Comeu, né? E quando orava, a bicha chegou. Mas será que eu estou cometendo algum pecado? Que não adianta você orar por mim? Será que você está cometendo algum pecado, irmão? Eu não posso orar por você? Peraí, vamos entender isso. Olha. Isso é sério demais, muito grave. Paulo escreveu assim, presta atenção, vê essa sua cabeça. Começa a dar uma britazinha assim, dilatar um pouco assim. Paulo escreveu assim: eu bati de crente, eu bati crente, eu arrasei crente pelas ruas, eu esfolei meu céu burrete, eu fechei a igreja de Deus. Tudo que foi sorte de infame que eu pude, eu coloquei em cima de Deus, em cima de Jesus. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Você entendeu isso, irmão? Eu não sabia. Eu estava agindo de meio irracional, um jumento, um burro. Só vejo essa aqui, irmão. Eu não sabia. Para te dizer a verdade, endemoniado de Satanás. Isso é para fazer um ato desse? Isso é para pegar uma criança, dobrar ela? O que uma criança dessa pode oferecer com uma cruz desgraçada? Está cheio de demônio. Ele está fora de si. Porque na vida dele eu não faria isso nunca. Nunca! Irmãozinho, eu fiz essa bagaceira toda, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Jefetão não sabe o que estava fazendo. Estava cheio de Satanás. Maligno do pacto da mesma forma. Etício Pereira da Silva mesmo falou que demônio dialogava com ele, dormia com ele, comia com ele na mesa, ele tinha uma intimidade com ele, como nós temos um com o outro aqui. Era demônio que fazia aquilo com ele. E Paulo também estava endemoniado. Que é para aprontar o que ela aprontou. Tinha que ter Satanás fazendo aquilo. Mas também ele escreveu: Deus não leva em conta tempo de ignorância. Ele não leva em conta. Deus não leva em conta, irmãos. Jeremias, meu filho, 7, 16 e 18. Coloca para nós aí. Depois eu vou. Eu tenho bem de cortezinho aqui, mas talvez. Tu pois, a minha Bíblia já fala o nome dele. Tu pois, Jeremias. Não ela diz na minha Bíblia. Vamos ver. Não intercedas por este povo. Não levanta clamor e nem oração. E não me importunes, porque eu não te ouvirei. E ele, o que é que faltava fazer dele? Que Deus estava com essa prova, hein? Isso é Deus falando com o povo lá naqueles dias dele. Acaso não vês tu o que andam fazendo
bloqueado desse jeito? Será o que eles estavam fazendo? Nas ruas de Judá, pela cidade de Jerusalém. O que você está fazendo aqui para as ruas de Lorena? Ele está nome dele. Eu conheço muitas garotas com o nome de Lorena. Tão linda como uma pessoa. Lorena. O que você está fazendo nessa igreja? Quando você sai daqui da igreja, você vai para casa, o que você está fazendo? Quando você está dentro do seu quarto, atrás de 7 chaves da sua esposinha, o que está rolando lá? Que eu não sabia. Nosso Deus é que é sabe. Ele vê tudo. E ninguém esconde nada dele, irmão. Ninguém esconde. Você está fazendo tanto tipo de amor por lá, masturbando, boronário, e outra desgraça mais. Isso está te enchendo a igreja. A igreja está sofrendo. O Espírito Santo não quer a igreja. Ninguém aceita Jesus como Salvador, ninguém batiza. Lá do meu lado, os pastores estão batizando as criancinhas dos meus. 6 anos, 7 anos, eu vou olhar, mas minha coisa menina, eu não perdi meu cargo. Vou perder meu cargo. Aí batiza aquele monte de criança sem saber o que está fazendo. Porque batiza é da gente no acidente. Para a gente que sabe o que está fazendo. Para a pessoa que tem que ter uma criança de 5, 6, 7 anos. Olha o pecado que ela tem. Olha o pecado. Aí Deus continua. Olha, filho. Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam farinha para fazer bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para lhe provocarem a ira. Era isso que eles estavam fazendo. Os filhos buscando lenha. O pai, o maridão, acendendo fogo para aquecer o forno. E as mães atrevidas lá na cozinha amassando a farinha para fazer o bolo. E depois de encher de libações este bolo e oferecer para a rainha dos céus e outros deuses para me provocar a ira. É isso que eles estavam fazendo. Vocês viram aqui a família toda sabendo o que estava fazendo, irmão? Você está comprando raciocínio? Você viu a família toda sabendo? Os filhos sabiam que ele estava buscando lenha? Os pais sabiam para que ele estava acendendo o fogo? E a mãe ousada sabia por que ela estava passando a farinha. Irmão, você está começando a entender a situação, meu irmão? Está abrindo a sua mente? O que é blasfema contra o Espírito Santo? Blasfema contra o Espírito Santo não é enormidade do pecado, não é o tamanho dele, porque pecado maior que Edson Pereira cometeu, Diafrendão cometeu, Marlene do Pato cometeu. Não tem pecado maior do que isso. Nosso Pai do céu, contanto Deus não levou em conta, mas aqui Deus já levou em conta, porque todo mundo sabia o que ele estava fazendo. Você está botando aquela roupa desgraçada, aquela roupa de prostituta no seu corpo? É a Bíblia que diz, viu, Senhor? Roupa de prostituta, roupa provocante. Você está colocando no seu corpo? Você sabe que essa roupa não é roupa de uma terrorista. Você sabe. Quando você estava arrotando a sua cara de maquiagem, enchendo a boca de batom, esses unhão postiço assim, tipo águia, assim, quem é Jezabel para ter tido uma unha daquela, tadinha? Por muito menos tamanho de unha, nem enterrada não foi. Cachorro de Samaria comeu ela, os restos que sobrou dos cascos dos cavalos de Jeú. Quando você estiver comendo aquela coisa proibida, você sabe que não pode, bebendo aquela coisa proibida, você sabe que não pode. Que você está falando assim, eu estou comendo isso aqui, gente, eu estou bebendo isso aqui, eu estou bebendo esse cafezinho aqui. Mas eu estou bebendo, não pode. É proibido. Pastor falou, pregador de ninguém passou por lá falou, e todo mundo falou, e o Senhor falou, mas eu gosto, o que eu vou fazer? Deus é tão bonzinho. Tão bonzinho? Então espera. Espera mais um pouco você ver a vontade dele em cima dos desobedientes. A Bíblia diz, irmão, que o rebelde, diz que o pecado da rebeldia é um pecado de feitiçaria. Irmão, eu quero pôr na tela aqui. 1 Samuel 15, 23, por favor. Não, isso aqui não vai ficar só na conversa. Põe na tela aqui. Ok? Põe lá na tela, filho. Porém, Samuel disse:
23, meu filho. Não, tem 22, tem 22. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Essa palavra obstinação, eu estava olhando no Parisburgo, que é o dicionário, é teimosia. Obstinação é teimosia. E a teimosia é como adorar, é como idolatria, é culto a ídolos do lar. Só essa primeira parte, irmão. Só isso. Quer dizer que é rebeldia. Você está rebelando contra Deus, fazendo errado o que você já sabe que é certo. Você está cometendo feitiçaria diante de Deus. É isso que eu entendo, Cristiano. E eu vi o Marcos Filho explicando isso aí uma vez. Ele é muito sábio do Marcos Filho, eu tenho grande apreciação por ele. Não idolatra também, porque ele é homem podre, fedorento. Mas ele explicou isso aí. Rebeldia, rebeldia. Sabe o que é rebeldia? É tema. Você sabe que agora não pode, mas você está temando. Não sei que eu não posso beber café. Beber café é pecado. Beber café ataca meu coração, ataca minha mente. Beber café me deixa todo tremo. O café é cheio de cafeína, vai desgraçar com o meu organismo. Mas o que eu vou fazer? Eu gosto. Você está sendo feiticeiro. E quando você está temando, você é simplesmente um adorador de ídolos do lar, adorador de imagem. E o feiticeiro, o idólatra, está lá em Apocalipse 21:8, está lá, entre a turma que vai para o lago de fogo e está no jogo, está o feiticeiro e o idólatra. E o povo, então, Deus falou, não olhe por ele. Mas Deus, irmão, como sempre, voltou atrás. Jeremias 18:11-12. Olha para você ver uma coisa. Sempre Deus está dando uma chance, uma oportunidade. Olha bem, olha o que diz ali. Assim, você tinha voltado no Apocalipse 21:8, né? Ok. Olha, pois, fala para os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, os meus, que despreparar do ambiente, dizendo, assim diz o Senhor, eu estou forjando o mal, eu formo um plano contra vós outros, convertei-vos agora, cada um do seu mau proceder, emendai vossos caminhos e as vossas ações. Muda, meu filho. Mas eles vão fazer o quê? Olha o que eles falam. Mas não há esperança. Por quê? Porque andaremos consoante os nossos projetos. Cada um fala segundo a dureza do seu coração maligno. Na minha Bíblia, essa versão aqui, ela diz assim, fala para eles, Jeremias, para mudar de vida, que eu estou forjando um mal para eles, mas eles vão te dizer assim, Jeremias, não perca o seu tempo pedindo nós para mudar de vida, porque nós não queremos mudar de vida, nós queremos continuar na nossa teimosia, na nossa maldade e na nossa rebeldia. É isso que o povo respondeu para Jeremias. E sumo daqui com a sua mensagem. Não queremos saber do Senhor. Aí Deus falou, viu, Jeremias, o que eu estou falando para você? Tem que consumir isso mesmo. Me tem um cativeiro em cima dele, 70 mil. Toma, moleque, velha. E Deus não foi bom não ter consumido com eles. Pecado contra o Espírito Santo, mas quero se discordar no mínimo particular da palavra de Deus. Pecado contra o Espírito Santo é você fazer errado, irmão. Como você está cansado de saber o que é certo. Essa semana aqui é uma bênção para vocês que estão vindo aqui. Mas isso pode arredondar numa maldição, ou que era melhor ser nunca tivesse pesquisado. Porque você precisa praticar alguma coisa para estudar aqui. Eu vou dizer tudo, porque amanhã você esquece. Mas você sai fora, conforme o tempo fica conversando e fora batendo papo e o capeta já come tudo na sua cabeça. Uma vez que tem costume de chegar em casa, já ligar a televisão para ver o Palmeiras, o Corinthians, aí o capeta com o resto, ninguém fica, nem importa. Na sua dobradinha, só vai e vem. Vem e vai. Muda nada. Entra ano e sai ano, a mesma coisa, não sabe nada. Não muda nada. Paulo diz, a palavra de Deus tem dois cheiros. Tem um cheiro de vida para a vida e um cheiro de morte para a morte. Cheiro de vida, se você praticar alguma coisa, aceitar. Vida.
Mas você não aceitar, né? É cheio de morte. Seria 1000 vezes você não ter sabido de nada. Hebreus 10, irmão, 26 e o verso 27. Coloque aqui, irmão, por favor. Veja bem. Porque se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois nós temos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício mais por esses pecados. Eita, irmão, não tem sacrifício para pecado, que você peca sabendo. Sacrifício é para pecado que você faria ele do seu dente. Jesus não morreu na cruz para pagar pecado sem rebeldia. Jesus não sofreu na cruz, não derramou seu sangue para pagar pecado, irmão, que você está pecando deliberadamente. Deliberadamente. Eu sei que isso é pecado. Essa roupa que eu estou doendo é pecado. Eu sei. Beber Coca-Cola é pecado. A Bíblia não fala que beber Coca-Cola é pecado. Ela disse que não deve beber Coca-Cola, porque ela tem a folha da cocaína, ela tem cocaína pelo meio, e ela vicia. Agora, o café, a mamãe White escreveu, é pecado beber café. Não sei quem escreveu isso. Isso machuca tanta gente. Pessoas vão se perder por pouco, irmãos. E vai também se salvar por pouco. Pouco. Pelo contrário, certa expectação, rango de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. O que resta para os obedientes que pecam deliberadamente é fogo. Fogo, juízo, fogo misturado com enxofre. A minha Bíblia diz com toda clareza. Ela diz assim, porque se nós continuarmos pecando, depois de ter conhecimento do pecado, já não resta um sacrifício do nosso pecado. O que resta agora é fogo. Fogo misturado com enxofre. Mas ninguém fala isso para você, irmãos. Por que não fala, será? Por que não fala? Quantas coisas nós sabemos, nós estamos pisoteando em cima. Quantas coisas nós sabemos. Quantas coisas você sabe que você não pode comer, você está comendo. Você não pode beber, mas você está bebendo. Você não pode contemplar, mas você está contemplando. Quantas coisas. Dois irmãos, 2 Pedro 2,20. Vou terminar essa partezinha aqui, que eu quero contar uma historinha rápida aqui da senhora. 2,20. Portanto, se depois de nós termos escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós deixamos enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Seja melhor, virem, pois melhor seria se nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer volver para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Mira, irmão, com eles aconteceu o que diz aquele certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porta lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Seria melhor nunca tivesse conhecido nada do que conhecer e ficar pisoteando. Você está crucificando Jesus de novo. Irmãos, rapidinho, vê? Eu sei que vocês se esforçaram, serve o Senhor, a ela ligou aquele guarda. Ela apertou muito com o pessoal lá na terra dela, lá na América, lá dos Estados Unidos, eles mandaram ela embora. Mandou embora, deu um chute no traseiro dela. O lugar mais perto ela foi parar foi na Austrália. Imagina você, a fundadora da igreja. Imagina se ninguém da vida, por que eles não falaram comigo? E o que eu tenho de reclamar? Vocês mandaram a profetisa embora, não suportaram ela mais, imagina eu. Imagina eu, Senhor. Tem mais aí mandar embora mesmo, chutar o traseiro e eu desaparecer.
Só que eu não disse a Maria, se mandei embora daqui, eu vou lá para Juiz de Fora, Minas Gerais. Se mandei embora de lá, eu vou lá para o Paraíba, marquei semana da só lá para Campina Grande. Não sei o que eu vou para eu marquei. E assim vou rodando. Eles nunca me acham. Viu? Aí a primeira coisa que ela fez quando era ato dela foi numa igreja para assistir a reunião. Quando ela pisou no pátio dessa igreja, deu uma estranhando, imagina o tamanho dele, aquele esqueleto humano, grande oração com o príncipe secão assim, né? E todo tuberculoso, e todo cancheroso, falou, aí ele diz, gentios, milagre, só está aqui, meu Bahia, está vendo a minha igreja? Eu estou tuberculoso, senhor Marta. Minha esposa está tuberculosa, meus filhos estão tuberculosos. Eu perdi o meu mais velho agora, olha, era novo. Perdi meu mais velho agora, recente, agora também tuberculoso. Eu quero que a senhora por mim. Ela disse lá que ela ficou assustada. Isso tem testemunhos seletos. Volume 1, página 259, um dia. Ela disse, moço, eu não conheço a história do senhor, eu não conheço o senhor, eu estou chegando agora. Poupa-me por misericórdia. Pede à igreja para orar para o senhor, que te conhece, onde você congrega. Aí ele disse, já oraram, senhor Marta. Mas não acontece, mas não acontece, né? Você já viu tanto pedido de oração que rola por aqui? Você viu acontecer alguma coisa? Acontece nada. A pessoa está sofrendo é porque pegou a miséria e jogou em cima. Quando você der um copo de refri, você tem que beber 32 copos de água para desfazer o veneno desse refrigerante. 32 copos. Eu penso em mim, eu não posso nem chegar perto desse negócio, eu não bebo essa quantidade de água por dia. Eu 32 copos de água para desfazer. Isso é os profissionais que dizem. Agora olha para cá, nem está montado no refri, montado no churrascado, montado na mantecada, montado nos bifes cebolados, e nas buchadas, e está comendo, não está comendo, aí o câncer garra, aí fica brincando, olha comigo, levanta o clamor, olha comigo. Levanta a clamor, você vai se morrer, você não vai sofrendo, porque você não vai lavar isso. E eu não vou lá com você, eu não vou perder meu tempo com você. Está vendo, irmão? Estou falando aqui, é forte, é sério. Está agarrado no café, sabendo que o café está te arrebentando. Café é vício, irmão. Não é vício, não. Então larga se você é macho, se você é fêmea, larga. Um desafio agora. Larga. Você larga sim, mas você tem que pagar por cima. Sua cabeça é assim. Nós somos jogadores. Sabe, nós somos vivos. Minha cabeça vai voltar. Chega vazio, não tem um para lavar. Vê roupa, não tem um para lavar. Você fica doido, você vai até para o hospital. Sei lá o que é assim, mas tem preço. Porque é vício. A cafeína impregnou no seu organismo. E agora você está ferrado. Mas você larga assim, porque eu não tenho. Eu bebia café de noite. Dia e noite, eu gritava dia e noite, então eu bebia café dia e noite. Eu disse nunca virava noite na banca. Então era café misturado com chibalena, as drogas, você ficar acordado, te manter acordado. Viu? Porque no jogo você não pode parar. Aí você estava ganhando, o cara quando perder tudo, mas você não limpar ele, porque ele fala assim, não tem mais nada, aí você não pode parar. Mas quando ele tiver um centavinho, ele vai apostar. Você vai aguentar. Você vai aguentar. Larguei tudo isso. Graças a Deus. Larguei esse truque com café de tudo, frio, é só isso. E tem mais um monte de coisa. Por isso que as orações não sobem. Oração furada. Oração furada. Querendo dar chapéu em Deus. Dá chapéu nele. Porque ele é uma criança, com besta. Ele conhece tudo, a sua madrugada. Ele conhece que você está com a sua garrafa de café, bota lá, o tamanho está
pedra forte lá, cheia até na tampa, e você só bicando, Deus sabe tudo. Aí o gastrite aperta, a úlcera aperta, aí você vem para cá, levanta um clamor para mim para levantar clamor, você morrer, você não está sofrendo. Então morrer perdido. Porque se você morrer com vício, a Bíblia diz que viciado de mim é no reino do céu. Pronto, aí fechou. Aí ela falou, moço, eu vou memorar o senhor, não tem água entre eu e o senhor, eu não estava tendo. E eu, mas o meu marido, ele era vibrante. Mas o Tiago acha aqui, Deus mostrou para mim que tem tanto pecado entre esse grupo de guardador de sábado, tanto pecado, isso em 1870. Não tinha Palmeiras, não tinha Corinthians, Corinthians em 1910 para cá. Não tinha nada disso, não tinha Cruzeiro, Atlético Mineiro, tinha nada. Mas havia tanto pecado entre os guardadores de sábado, ela dizia, não estou mais disposta a orar para mais ninguém, a menos que Deus me mostre. Qual é o livro que eu disse, irmão, que está isso? Testemunho de Seletos. Cabecinha ótima, né? Cabecinha maravilha, né? Testemunhos Seletos. Testemunhos Seletos, esses são 3. Qual que eu citei? Primeiro. E a página? 259. Isso. Sabe o que eu estou? Eles estão inventando isso aí. E isso que eu estou passando para as pessoas, eu creio piamente. Eu me batizei crendo nisso. Ninguém se batizava sem um crer no Espírito de profecia. Ninguém batizava, nem macho nem fêmea. Amém os testemunhos. Se não falasse todas essas duas palavras, nunca vai ver Jesus. Está lá em Isaías 8:20. Irmãos, e o homem está chorando, esperneando. Ela falou, olha, eu não vou memorar para o senhor aqui. Mas eu vou para casa essa noite, descansar, e vou te apresentar a você. Se Deus quiser que eu ore por você, Deus vai mostrar. E amanhã você passa lá. Eu te dou uma posição. Nosso Pai. Imagina eu agarrado em pecado, pelejando com a profetisa. Ora por mim, ela não quer. Ela não quer, porque ela já discerniu. E agora o senhor vai me apresentar, e eu, aonde eu sou conquista? Onde é que eu ia lá? Ia numa pipoca. Bateu na porta. Ela saiu para fora, lágrimas dos olhos, chorando, e disse, moço, graças a Deus que eu não olhei por você. Porque Deus me disse nessa madrugada que ai de mim se eu orasse por você. Ai de mim. Deus me mostrou que você comete um pecado desde a sua infância. Você nunca rompeu com ele. E agora o Espírito Santo te largou. Viu, irmãozinho? Cuidado, irmão. Você vai ter uma, não fica com essa cara, né? O Espírito de Deus vai continuar sendo ofendido eternamente, não. Um dia Deus vai retirar ele. Igual fez lá com os santos Leviano, com os católicos Morro, com os judeus lá no ano 70, da destruição de Jerusalém. Cuidado, para de tema, para de rebeldia, para de fazer errado, que você está careca de saber o que é certo. Ela falou, você praticou a anemia, você não tem liberdade. Criança, juvenil, pré-adolescente, adolescente, jovem, namorando, noivando, casando. E ela disse, nem seu casamento fez com que você rompesse com esse desgraçado deste pecado. Agora Deus disse que seu caso está liquidado. Sabe o que ele fez? Chorou, é verdade, meu irmão, é verdade. Eu conheço esse pecado mesmo. Mas miserável, ela não fechou isso. Ele não falou isso para ela. Ele queria botar em dificuldade. Ela queria botar. Se você for orar para alguém, irmão, você fica esperto, viu? Informa por quê, o que aconteceu, o que vai ser essa, irmão? Você fez o quê para isso tudo acontecer? Não vai meter na cara, né? Senhor, cura, Senhor. Você sabe curar, não quer saber mais Senhor, não quer saber de Deus. Não faz isso, não, irmão. Tem muita gente com pecado
pecado escondido, imoralidade escondida. E aqui pedindo oração nas quarta-feira. E agora lá na minha cidade é só quarta não, domingo também antes do culto. E quarta-feira é uma lamúria, é culto do terror. Misericórdia. Dá medo de tanta miséria que você escuta. E esse culto de quarta-feira não é para ser lamúria. Esse culto aqui é para louvar, para agradecer a Deus. Só isso. Essas misérias, você conta isso para Deus lá no seu particular, lá no seu quarto. Não é aqui não. Ah, que minha filha virou sapato, olha comigo, eu estou deprimido, meu filho virou viado, meu filho. Isso é tanto que está falando isso aqui não. Essa miséria não. Ah, eu estou canceroso, eu estou desempregado. Clama nos ouvidos de Deus, lá no seu quarto particular. Lá você pode ficar a noite toda orando, se você quiser, no seu particular. Oração aqui é de 1 minuto, no máximo 2 minutos. Oração pública. Está escrito. Testemunho Chalé, volume 1, página 272. Irmão, antes disse que muito não leva os seus problemas para Deus. Durante a semana ele não olha. Ele não olha. Semana está vendo Kung Fu, Karatê, Palmeira, vai rolar a vida. Mas quando tem a oportunidade de orar aqui, meu irmão, ele quer desporrar o da semana toda. Ele quer desporrar o da semana toda, irmão. Aqui os povos dizer, as traneiras do meu. Aí o cara começa a amaldiçoar, já começa a pecar. As desgraçadas que não para de orar, que inferno, oração cumprida, que não para nunca mais. É isso que acontece, irmão. Isso que eu estou falando está escrito. Testemunho Seleto, volume 1, página 272. E eu tenho um sermão na internet aí com o título, Ensina-nos a orar. É o título dele. Procura lá. Diz que foi embora. Subiu lá na curva do caminho. Catava ambulante. Querendo botar a volta da profetisa na miséria. Que Deus disse, ai de você tivesse orado por ele. Ai de você. Eu não sei de pecado que você tem maneira. Eu não sei. E nem quero saber. Tá? Não importa se ele é pequenininho, ou não importa se ele é grandão. Eu só te aconselho, você para com isso. Para com isso. Porque senão vai chegar o dia que Deus acabou-se. Acabou-se. Eu não estou dizendo que não é para orar para as pessoas. Ora para os seus esposos, ora para os seus filhos. Mas saiba orar. Saiba orar. O meu filho usou droga há 34 anos. E eu acho que falou, eu não sei se falou não. Ela estava bebendo cachaça feito um doido. De repente aparece uma cirrose. Eu não vou te contar. Legal, mãe. Mas você não nasceu com cirrose, você era o cara mais forte dessa família. Agora, meu cara, você vai ter que se virar na sua cirrose. Ora comigo, agora você vai ter que pedir saúde. Você conhece essa evangelho desde quando você nasceu. Você nasceu na igreja, cara. Você só viu teu pai pregando e caminhando para a igreja e puxando você pela mãozinha para a igreja. Agora é o problema seu. Eu vou orar assim para Deus dar uma vira-volta no seu coração, na sua cabeça, se converter, mas pedir a Deus para te dar essa saúde nunca, porque eu sei que eu estou perdendo meu tempo. Pecado voluntário, pecado de estar aqui servir para levantar. Irmãos, que Deus tem misericórdia de nós. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é o tamanho do pecado, é o discordar no mínimo particularzinho assim da palavra de Deus. Pecado contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, é fazer errado o que você está cansado de saber que é certo. É isso, simples assim. Pode cantar, irmão, no meio final. Uma paciência um pouquinho, irmão, viu? Está cantando no meio final, por favor. Olha lá, é o 160, né? Canta para nós. E nós estamos orando. Amanhã eu estou pregando uma mensagem aqui muito importante, que Deus já disse que é para me entregar aqui. Ele falou que esse número vai aumentar. Vai ficar assim. Eu tenho que aproveitar que vocês merecem. Não é que eu estou com marcação de vocês. Não é que eu não gosto de vocês. Eu amo vocês.
Por isso que eu estou pregando essas mensagens. Os que não pregam é porque não amam vocês. Tem amor ao bom conceito, é o din-din. Agora eu não tenho nada. Eu vivo pelo mundo, cara. Tem nada aqui. Minha credencial é dos céus. Amém. Amém? Amém. Amém. Irmãos, não perde a mensagem amanhã não. Tá bom? Está muito interessante. Viu? Amém. A nossa saída está começando a ficar do jeito que Deus quer. Agora não é só essa semana aqui, é o resto da vida dessa igreja. Amém. Esses que não estão vindo, não estão sabendo de nada, que está correndo por aqui, eu não vim vento doido no próximo sábado. Que nem vaca quando pega o controle que vai para o brejo. Mas isso você falou, você perguntou. Ah, você foi assim, mas agora não é assim mais. Os que mais precisavam ouvir essa mensagem, irmãos, eles não estão aqui. E ele vai vir aqui. Porque o diabo não vai deixar eles vir aqui. Porque o diabo é louco, ele é. Feche os olhos. Deus, nós fez tudo, Senhor, como humano, pecador, miserável. Nós fez tudo para nós entender, para mostrar o que é na verdade blasfemo contra o Espírito Santo. E nós descobrimos, Senhor, é simples. Blasfemo contra o Espírito Santo é fazer errado o que nós sabemos que é certo. Pecado contra o Espírito Santo é tema, é rebeldia, é maldade contra a tua palavra. Deus, pecado contra o Espírito Santo, Senhor, é pecar deliberadamente de tupete levantado, de cabeça erguida. É isso que é blasfemo contra o Espírito Santo. Aqueles mal que vocês no passado bebemos, fizemos bagunça, beiramos e prostituímos, e pintamos capeta nessa vida, isso tudo não foi levado em conta. Foi tudo lavado no sangue de Jesus, está lá. Agora Deus conta conosco agora em diante. Por favor, Deus, eu não sei quais pecados que tem por aqui, e nem quero saber, mas o Senhor sabe tudo. Cada um sabe onde está falhando, cada um sabe do seu pecado. Ajuda-nos a abandonar esses pecados, Senhor. Pedimos no nome de Jesus, pela comunhão dos filhos. Amém. Amém.